Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar um questionamento jurídico que está na ordem do dia, que é saber justamente se o Moro pode tornar público o seu depoimento prestado à Polícia Federal, 8 horas de depoimento, justamente no inquérito policial que apura eventual crime cometido pelo presidente da República. Para que a gente rememore a cronologia dos fatos, você se lembra que houve troca de acusações do presidente da República e do ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Isso gerou um pedido de abertura de inquérito do Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal para apurar eventual crime cometido pelo presidente da República. O Supremo determinou a abertura do inquérito pelo ministro Celso de Mello. Moro prestou 8 horas de depoimento e a pergunta é se esse depoimento é sigiloso. Se o Supremo ele pode liberar esse depoimento ou se o próprio Sérgio Moro pode, nesse caso, tornar público o teor do seu depoimento à Polícia Federal. Para que a gente possa responder esse questionamento, a gente vem para o sigilo do inquérito policial. Esse é o tema a ser estudado. E o objetivo do vídeo não é esgotar aquilo que se pode entender sobre sigilo do inquérito policial. Até porque eu tive que voltar a estudar inquérito policial para pesquisar efetivamente como doutrina e jurisprudência poderiam eventualmente se comportar a partir desse questionamento, ou seja, como responder a esse questionamento. O inquérito policial é sigiloso 100% ou seria possível liberar a publicidade desse depoimento nesse momento? O tema é sigilo do inquérito policial. Sem o objetivo de esgotar o tema, o estudo ordinário do sigilo parte justamente da contrariedade que se tem entre publicidade versus tutela da intimidade. Em tese, o sigilo do inquérito policial, que é uma fase pré-processual, ele existe justamente para permitir com que aquele que está sendo investigado no inquérito não seja etiquetado socialmente por eventuais crimes não cometidos, mas investigados. Então, ordinariamente, se estuda o sigilo do inquérito policial a partir da publicidade versus tutela da intimidade. Em outras palavras, seria dizer, o inquérito é sigiloso, seja efetivamente no interesse do próprio inquérito, ou seja, para manter o sigilo das descobertas que se faz por meio da polícia judiciária, seja efetivamente para tutelar a intimidade das partes envolvidas. Mas publicidade versus tutela da intimidade e a teoria da etiquetação é justamente aquilo que se discute sobre sigilo de inquérito policial no estudo ordinário. Mas nós não estamos diante de um caso ordinário. Nós estamos diante de um caso extraordinário. É um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, como disse, para investigar eventual crime cometido pelo presidente da República. Vamos analisar as bases legislativas para entendermos efetivamente se esse sigilo é obrigatório ou não. Primeira coisa que nós precisamos revisar é o que está no artigo 20 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é de 1941 e ele diz o seguinte, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, veja, o sigilo no inquérito policial, nos termos do Código de Processo Penal, ele vai assegurar a elucidação do fato. Então, aqui em tese, você tem o sigilo necessário à descoberta dos fatos. Se a publicidade não viola ou não dificulta a descoberta dos fatos, então o sigilo poderia ser afastado. E diz mais, ou exigido pelo interesse da sociedade. Aí, qual é o interesse da sociedade? Isso fica aberto. Primeiro você tem, nesse caso, o estudo ordinário que eu falei, que é efetivamente a intimidade da pessoa investigada, ou seja, o direito à intimidade, mas aqui o interesse da sociedade pode ser entendido sobre várias vertentes, mas é isso que nós temos no Código de Processo Penal. E a partir desse dispositivo, artigo 20, muitos professores dizem que o inquérito é sigiloso, e o sigilo é a regra, a publicidade seria a exceção. Bom, a Constituição Federal, partindo da premissa que o Código de Processo Penal precisa se submeter às regras da Constituição Federal, ainda que anterior, a Constituição Federal poucas vezes estabelece exceções ao princípio da transparência. Inclusive, todas as vezes que você for afastar a transparência, você precisa motivar esse afastamento. Por exemplo, no artigo 5º, a Constituição Federal diz que o sigilo deve existir sempre que imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A Lei de Acesso à Informação, que é posterior à Constituição Federal, ao regulamentar o acesso à informação, diz o seguinte, a Lei 12.527 de 2011 define que a primeira diretriz é
a observância da publicidade como preceito geral e com sigilo como exceção. E a tal regime subordinam-se os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo Corte de Contas, Judiciário e Ministério Público. Então, se a regra do Código de Processo Penal, do artigo 20, é que o sigilo no inquérito seja a regra, enquanto que a publicidade é a exceção, não é essa lógica que nós estamos retirando daquilo que diz a Constituição Federal e daquilo que diz a Lei de Acesso à Informação. Então preste bastante atenção que parece haver, como muitos professores ensinam, uma contrariedade entre o que diz o Código de Processo Penal e as novas diretrizes estabelecidas pela Constituição de 88, uma vez que o CPP é anterior a ela, bem como a Lei de Acesso à Informação. Muito bem, aí você poderia dizer, professor, como é que o Supremo vê isso? O Supremo tem precedente para os dois lados, e precedentes recentes. O Supremo abriu um inquérito para investigar as fake news. O Toffoli abriu um inquérito muito criticado pela comunidade jurídica e nesse inquérito ele decretou sigilo. Então nós temos aí um precedente de sigilo do Supremo. Mas nós temos uma decisão também do Supremo em que foi aberta a publicidade de inquéritos. Essa notícia trazida aqui pelo Conjur diz, notícia de 2017, Fachin levanta sigilo de inquéritos relacionados à delação da Odebrecht. Então, você percebe que o Supremo tem decisão para os dois lados. Um próprio inquérito aberto pelo Supremo, ou seja, pelo ministro Toffoli, para investigar as fake news, ele decretou sigilo, enquanto que outro inquérito, o Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo de inquéritos relacionados à delação da Odebrecht. Então, você tem precedente para o Supremo de um lado para o outro. Então, você não pode considerar efetivamente que o artigo 20 do Código de Processo Penal traz essa norma enquanto efetiva imposição, ou seja, que o inquérito seja sempre sigiloso, até porque ele próprio flexibiliza na redação e nós vimos que o Supremo Tribunal Federal julga isso conforme o caso. Qual é a diferença no caso? A diferença no caso atual do presidente da República com o Moro é que você tem um inquérito que envolve eventual crime de presidente da República. Não existe lei especial dizendo que os inquéritos no Supremo que apuram crimes eventualmente cometidos pelo presidente da República têm que ser necessariamente sigilosos. Então aplica-se a regra do Código de Processo Penal que nós estudamos, que pode muito bem ser flexibilizada pela Constituição Federal com a interpretação da Lei de Acesso à Informação. Agora, o fato de ter o presidente enquanto investigado é um fato que pode pesar na decisão do Supremo Tribunal Federal para aplicar o sigilo, uma vez que o presidente da República ou a presidência da República é o cargo mais importante da nação. Então, o fato de ser o presidente pode pesar na decisão do Supremo. No que diz respeito ao inquérito, nós vamos ter que aguardar a decisão do Celso de Mello, porque o Moro fez pedido para que o seu depoimento fosse tornado público, e aí, nesse caso, o Supremo vai decidir. Nós vimos que tem decisão para os dois lados. Aí o Supremo pode interpretar pela aplicação do artigo 20 do Código de Processo Penal, ou ele pode fazer um equilíbrio interpretativo entre esse artigo 20, a Constituição Federal, e utilizar inclusive a Lei de Acesso à Informação, de acordo com o que muito se discute a partir de muitos professores especializados em direito processual penal. Outra pergunta que muito interessa saber é o seguinte: o Moro poderia ele próprio, sem precisar do Supremo, divulgar o conteúdo do seu depoimento? Eu penso que em tese ele poderia, até porque ele fez isso antes do inquérito. Ele divulgou parcela de informações que ele tinha justamente para defender o ponto de vista dele. Mas ele pode ter em mente eventual crime cometido no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que diz o seguinte: caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime ou ofensivo à sua reputação. Ele pode estar de olho nesse crime cometido no artigo 20 para não agravar a sua situação se aquilo que ele disse no depoimento não configurar efetivamente crime por parte do presidente da República. Mas aí você poderia dizer, mas não tem muita lógica, professor, porque se o que ele disser não configurar crime do presidente da República, ele já cometeu o crime do artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Sim, penso que sim, mas penso que se trata de uma jogada política do Sérgio Moro, justamente para, quem sabe, atrair apoio popular. E é justamente o que está sendo investigado pelo Supremo. Se quem cometeu o crime foi o presidente da República ou se quem cometeu o crime foi justamente o Sérgio Moro. Então não fica muito claro para mim se efetivamente o sigilo do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal é uma imposição legal. Me parece que a margem interpretativa
para decretar a publicidade dos atos apurados no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar eventual crime cometido pelo presidente da República. Então, fica aqui a análise do vídeo, não se chega efetivamente a alguma conclusão. Como disse no começo do vídeo, não tenho por objetivo esgotar a matéria. Se você tiver alguma outra informação, seja legal, doutrinária, jurisprudencial, deixa aqui nos comentários e me ajude a construir esse espaço no que diz respeito à análise dessa problemática jurídica. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.